anotei os tópicos para o cliente não se perder, né? Falar sobre componentes, falar um pouquinho sobre a máscara de itens, né, do nível 10, nível 70, falar também um pouquinho sobre estoques, natureza, transação, os tipos de baixa, né, normal e Kanban, exclusão e geração de requisição de OP, né, requisição independente, saída e transferência, a baixa de requisições, os itens substitutos e, por fim, a parte de apontamento de fase. Né? Então, para começar, nós vamos falar um pouquinho de componentes. Lá na tua máquina vai estar instalado, provavelmente na área de trabalho, um atalho para o Consistent Browser, que é o aplicativo do Consistent, né? Vai dar 2 cliques, vai abrir, e no primeiro acesso ele vai abrir desta forma aqui. Vazio, né? Sem senha, sem usuário. Você vai botar o seu usuário. Nome e a primeira letra do sobrenome, tudo minúsculo. É que eu não tenho o meu pessoal. Tinha geral. Depois preciso pegar então o teu nome e o nome das outras pessoas que trabalham lá. Se der mais de um computador lá, daí agora no Consistent a gente vai criar um para cada um. Óbvio, não precisa sair, né? Vai ficar um login lá com o centro principal, mas daí a gente vai colocar um para cada um, caso a pessoa principal não esteja, a outra pessoa possa fazer tudo. Vou botar o usuário e senha e vai clicar em acessar, né? Tem essa opção aqui para manter conectado, que ele vai gravar a tua senha, daí no próximo acesso, basta você clicar no teu nome aqui em cima, que ele vai entrar daí de forma automática, tá? Só tomar cuidado, porque se eu deixar marcado ali, ele vai gravar a minha senha, né? Aí no próximo acesso, ele vai deixar acessar sem informar a senha. Basta eu clicar aqui no meu nome, e ele já vai conectar de forma automática, tá? Então, sempre tomar cuidado, porque às vezes pode outra pessoa acessar com o teu usuário, fazer alguma coisa e tudo vai ficar gravado com o teu nome. Tá? Aí aqui a gente tem a tela inicial do sistema, né? Esse quadro aqui, ele vai ser um quadro de divulgação de matérias e do blog da Consistent, né? Então, eventualmente vem algumas notícias, melhorias, tal, vão cair aqui. Você clicando nele, ele vai direcionar para o blog, né? Aqui nesse outro quadrinho branco ele traz as informações aqui da empresa, ambiente, versão de produto, versão de componentes do sistema, né? Últimas atualizações, ele vai abrir a tela e vai mostrar os releases das últimas atualizações que o sistema teve, né, que foram instalados. O portal do cliente ele leva para a central de abertura de chamados. Quando precisar abrir um chamado, clicando aqui, ele abre a tela para você registrar um chamado de melhoria do problema lá para a Consistent. No menu lateral aqui é onde a magia acontece, né? Então, no bonequinho aqui é o menu do perfil, ele vai trazer aqui o nome do usuário que está conectado, né? E aqui você faz a seleção da impressora. Então, eventualmente, se você for fazer impressão de tag lá no almoxarifado, você vai ter que entrar aqui sempre para, for imprimir, para selecionar a impressora térmica lá que vai imprimir a tag. Ah, eu vou imprimir um relatório do sistema, eu tenho que voltar aqui e selecionar o PDF. Tem essa diferença. Os demais campos aqui, ele acaba repetindo o que já está na tela inicial lá, a questão de ambiente, versão de produto, de componentes. Né? Esse botão Meu Relatórios, por enquanto a gente não vai entrar em detalhes, que aqui eu consigo configurar algumas questões de orientação, margem superior, esquerda, direita, de alguns dos relatórios, não são de todos. Então, por enquanto, a gente desconsidera. Aqui onde tem o número 1 é o menu de acesso às empresas, né? Então, se o teu usuário tiver permissão, tu vai poder acessar também a empresa 10. Para mudar de empresa, é só clicar em cima da empresa, ele já muda a cor, né? Cada empresa tem uma cor já para justamente identificar quando está na empresa 1, quando está na empresa 10, né? Ele mostra também aqui o número da empresa. Para voltar, é só clicar em cima de novo. No sininho vai ser onde vão chegar as notificações do sistema para ti. Então, o sistema, por exemplo, quando tem alguma atualização, que alguém baixa alguma atualização, ele vem uma notificação avisando que o sistema foi atualizado. Algumas funcionalidades também o sistema acaba disparando algumas notificações de aviso, por exemplo, o código de barras EAN13, lá que é contratado da GS1. O sistema faz toda a gestão e quando está acabando a faixa, ele manda uma notificação para o usuário que tiver configurado, dizendo, ó, atenção, a faixa está acabando, você tem que já entrar em contato e negociar uma nova faixa, para te ajudar a identificar quando vai acabar. Então, quando chegar uma notificação, igual ao WhatsApp, né, ele vai aparecer um númerozinho aqui em cima do sininho, você clica e ele vai mostrar uma lista aqui com as notificações.
Na estrelinha é o menu de favoritos, né? A gente vai pular ele, depois a gente volta aqui. E aqui o menu de programas. Então, aqui é igual o Windows Explorer, né? É uma pasta, clicando ele vai expandir, vai mostrar o que tem dentro dela. O sistema ele é composto por vários módulos, né? Então, eu, como sou usuário administrador, eu tenho acesso a todas as rotinas, né? Eventualmente, o teu usuário ele vai ter um perfil de acesso somente para as rotinas que você vai precisar e vai ter menos programas, né? Aqui em cima ainda eu consigo filtrar por módulos, né? Então, se eu pegar aqui e filtrar custos, apuração padrão, ele vai trazer só as rotinas que são desse módulo de custos, ou do PCP confecção, né? Só as rotinas que são do módulo PCP confecção. E aí ele vai segregando por módulos, né? Ou se eu deixar todos, aí ele traz todas as rotinas. Se eu precisar fazer uma pesquisa, eu posso informar aqui uma parte do nome da tela ou o código de identidade da tela. Exemplo, requisição. Eu não preciso escrever a palavra inteira, requisição, né? Eu posso escrever uma parte, né? Por exemplo, geração de requisição independente. Ger, rec, int. E aí ele vai pesquisar por essa parte da palavra, tá? Se eu escrever a palavra inteira, ele vai buscar pela palavra inteira. Então, aí para facilitar, geralmente eu oriento sempre a digitar uma parte de cada palavra, assim, né? No espaço, que daí ele vai procurar. Se ele achar só uma rotina com essa expressão, ele já vai abrir a tela direto para você. Se ele achar mais de uma, aí ele vai abrir aqui o que ele encontrou para você clicar em cima e abrir a tela. Aqui do lado a gente tem esse i, que ele traz as informações da rotina, né? Que é o código da identidade da tela. Código de identidade da tela. E do lado a opção para a gente botar ela no teu favoritos, que é a estrelinha. Então, se tu clicar em cima da estrelinha, ele vai abrir aqui novo ou favoritos. O que é isso? Dentro da minha pasta de favoritos, eu já tenho uma pasta agrupadora, que nem essa da requisição, lá com o nome de favoritos, ou eu posso criar uma nova lá dentro com o nome requisição. Toda vez que eu vou colocar uma rotina no favoritos, eu escolho, né? Quero criar uma pasta nova, ou quero botar dentro de uma pasta que já existe. Se eu disser que eu quero criar uma nova, aí ele cria aqui dentro do favoritos uma pasta nova com a rotina que eu coloquei no favoritos. Se eu disser que eu quero pegar e botar lá na que já existe, né, na favoritos, aí ele vai incluir aqui dentro do favoritos, na última linha, a rotina que eu favoritei. Aí aqui dentro do favoritos, eu consigo vir aqui e editar a pasta, né? Então, estou dentro da pasta favoritos, posso mudar o nome dela, botar aqui o nome que eu quiser, né? O nome da operação, ou, sei lá, alguma coisa que remeta, que saiba o que são esses programas que estão aqui dentro. Você consegue vir aqui e organizar também, ó, eu quero que esse cara aqui vá lá para cima, seja o primeiro a aparecer. Larga aqui, ele vai ser o primeiro. Ah, eu quero excluir esse cara aqui, ele não deve estar aqui. Clica na lixeirinha, ele vai remover. Se precisar incluir aqui dentro também uma rotina no favoritos, eu consigo buscar por aqui. Mesmo esquema lá de fora, né? Gera, requisição independente. Dando Enter, ele mostrou aqui duas pastinhas, né? Se eu clicar e expandir, ele vai mostrar em azul ali o que ele encontrou, né? E aí, se eu quiser incluir alguma delas aqui dentro do meu favorito, se eu clico no mais aqui do lado, ele vai incluir sempre aqui embaixo na última posição. Aí aqui eu posso clicar e posicionar onde eu quiser ela. Ou clico na lixeira, ele vai excluir. Quando eu finalizar aqui, eu clico em salvar e ele salvou a alteração que eu fiz aqui no nome e tal. Aqui ainda eu posso vir aqui e excluir a pasta inteira ou uma rotina, né? Clicando na lixeirinha, na pasta ele exclui a pasta, ou na rotina ele exclui a rotina. Então, essa pastinha requisição que eu incluí, se eu clicar aqui, excluir, sumiu daqui, agora só ficou a pasta com o meu nome. Né? Se eu estiver indo muito rápido, pode interromper, tá? Na tela a gente tem também algumas expressões que são meio que padrão, né? A gente tem aqui que a gente chama de campo, que a gente chama de grid e de botões. Tá? O que é um campo? É um campo onde eu vou imputar alguma informação. Que nem produto, isso aqui é um campo. Componente é outro campo.
situação, é outro campo, e assim por diante. Né? Botões, são esses botões escuros aqui, clicando em cima ele vai fazer alguma ação. E grid é essa área aqui que me parece um Excel, né? Deixa eu fazer uma consulta aqui, ó. Isso aqui é a área do grid, né? Então, é como se fosse uma planilha do Excel, né? Ele vai mostrar em colunas e linhas, né? Ainda falando sobre campos, aqui nos campos eu tenho alguns símbolos, né? Eu tenho esses 3 pontinhos em alguns campos que ele dá acesso à consulta ou ao cadastro. Ou eu posso, dentro do campo, teclar o F7 ou o F8, que também vai fazer a mesma ação, tá? F7 ele abre para mim fazer uma consulta do que já tem cadastrado, e o F8 ele vai abrir para mim fazer o cadastro da informação que vai no campo, desde que eu tenha permissão, né? Então, se eu tiver permissão para cadastrar uma engenharia, quando eu clicar no F8, ele abre a tela para cadastro de engenharia. Se eu não tiver permissão, ele vai exibir uma mensagem dizendo, ó, você não tem permissão para fazer tal situação. Eu tenho a lupa também, que daí ele vai abrir para mim fazer uma seleção, né? Ele mostra as opções para mim, clicando 2 vezes eu vou selecionar, né? Eu tenho esses três risquinhos aqui, que ele abre esse menu que é um pouco diferente, que daí eu clico e arrasto para o lado direito as opções que eu quero selecionar, né? E aí encerra, ele vai selecionar o que eu coloquei. E eu tenho também a flechinha, né, que ela expande o menu para baixo, mostrando as opções para mim fazer a seleção. Aí falando de grid, né, eu tenho aqui no grid em linhas e colunas, né? Então falando em colunas, do lado aqui eu tenho uma flechinha, eu posso fazer uma pesquisa na coluna, né, que contém ou que não contém, ou que seja igual ou que seja diferente alguma expressão que eu queira pesquisar, né? Então, ó, vou botar aqui que eu quero igual a 90. Então, tudo que ele achar que tiver igual a 90, né, ele vai mostrar. Se ele não achar nada, ele não mostra nada. Né? Ou que contém 90, né? Contém 90, e ele vai filtrar e vai mostrar para mim que contém 90. Toda vez que eu tiver um filtro ativo, ele vai mostrar esse símbolozinho em negrito, como para sinalizar para mim que eu tenho um filtro ativo nessa coluna, né? Para mim limpar, vem aqui e limpa, ele restabelece o que eu tenho no grid. Todas as colunas têm essa flechinha, né? Então, clicando na coluna, eu vou pesquisar só na coluna. Eu também tenho essa mesma opção de filtro aqui embaixo, que é um filtro daí que vai consultar em toda a área do grid, inclusive em colunas que não estão sendo exibidas. Tá? Se tiver alguma coluna que eu fui lá e desmarquei para não aparecer no grid, ele vai pesquisar nela também. Eu consigo vir aqui, mover uma coluna de um lado para o outro, né? Botei para cá, botei para baixo. Consigo aumentar o tamanho dela, né? Regular, é igual o Excel mesmo. E eu consigo vir aqui na engrenagem, tá vendo que apareceu uma bolinha vermelha? Toda vez que eu alterar alguma coisa aqui, ele já marca em vermelho, sinalizando para mim que eu alterei alguma coisa na tela. Se eu quiser salvar, eu clico na engrenagem e aí eu salvo aqui um nome, um número, né? E aí toda vez que eu quiser ter essa visão, eu venho aqui, seleciono e ele vai mostrar o que eu salvei. Então, se eu clicar aqui, ó, tenho várias visões salvas diferentes, né? Ele vai mostrando cada vez que eu seleciono. E aí, para finalizar aqui essa parte, a gente tem aqui no rodapé da tela também algumas opções, né? O avanço de página, né? Para a primeira e para a última. O contador de página, né? Então tem uma de 4, 2 de 4, ou aqui ele vai para a última, vai direto para a primeira, né? Aqui o filtro, que a gente já falou. No olho, daí eu consigo desabilitar colunas, né? Que eu não quero mostrar no grid, ou habilitar outras, né? Se eu marcar, ele vai exibir. Se eu desmarcar, ele some da visão, né? Tem a parte de resumo aqui, que a gente vai falar mais adiante também. Eu acho que não convém a gente entrar agora em detalhe, né? E a parte de exportar, eu consigo exportar para Excel, para PDF, ele vai pegar o que está exibindo no grid e vai exportar. E aqui depois também tem a questão de camada de personalização, que eu consigo incluir alguns dados que também mais adiante a gente vai falar. Só para finalizar, daí aqui no canto superior a gente tem o I, que é as informações da tela, que também vai trazer aqui código de identidade da tela, o módulo que ela pertence, né? E aí, questão de seção, grupo e página, que é mais uma linguagem mais técnica. A interrogação vai levar para a central de ajuda, daí ele vai trazer aqui a documentação da página, né, explicando para que ela serve,
Eventualmente, em algumas telas ele tem mostrando lá para que serve cada campo, que informação que consta vai colocar naquele campo, né? Nas notas, o Claudinei já está colocando aqui, vou pegar, por exemplo, a tela do cadastro de item. O Claudinei já está usando essa informação aqui para botar alguns manuais, né? Então, já vai ter alguma documentação aqui explicando o contexto daquela tela. Tá? Não é em todas, né, nas principais, o Claudinei já está fazendo isso. Você pode criar uma nota pública ou uma nota privada, né? Nota pública, todo mundo vai ter acesso, todo mundo pode ver, né? Ou uma nota privada, que só você vai ter acesso. Então, para criar a nota, clica no mais, dá um título para a nota, e aí ele habilita aqui o texto do lado para você escrever, colar uma figura, colar uma imagem, né? Um desenho. Se der uma regra para o pessoal que faz aquisição independente, né? São vários setores. Aí pode desenvolver a sua regra e diz, ó, a aquisição independente tem que vir até tal hora, lá, né? Você pode colocar ali nessa observação, na tela que eles fazem a requisição, independente que eles geram, né? E daí qualquer dúvida diz, ó, não, olha lá nas notas públicas lá, você vai ver o que é. Você está mandando e-mail para a pessoa, ou mandando a instrução. Dá para usar para isso. E também, caso tu tenhas alguma tela que tu tem que informar uma situação específica, né? Ah, se for tal jeito, aconteceu tal problema na produção, para resolver, eu tenho que resolver dessa forma. Aí você pode vir ali nas notas privadas e daí você escreve lá, ah, se eu mandei para a facção devolveu não inicializado, o enviamento voltou para o CD, como é que eu ajudo o pessoal lá, se eles quiserem, para não atender de volta a requisição, ou uma requisição complementar, como é que a gente pode estar colocando ali na nota pública para compartilhar com todo mundo da Camilos, ou da nota privada, se é uma coisa que é mais do teu dia a dia, do teu uso lá, que é só para não esquecer. Eu estou justamente utilizando aquela informação como o Marcelo mostrou ali, que é para a gente não perder o que a gente gastou um tempão para formatar, como é que a Camilos vai trabalhar com o Consiste, né? E é para não perder essa informação. Porque, como eu te diz, as pessoas estão aqui, entram e saem, né? Daqui a pouco entra um outro gerente de área, mas lá na Lunel eu trabalhava assim, ele quer começar a trabalhar daquele jeito, e daí acaba estragando as informações que gera para outro setor. Aquele setor ele começa a controlar por planilha, daí estraga do próximo, daí começa a controlar por planilha, aí começa o sistema a desandar. Então ali também vai servir para a gente ter guardado o que a gente espera que sempre se mantenha, né? Não está mais valendo essa regra que está ali. Vai lá, reescreve, publica novamente lá, pode, Marcelo falou, pode excluir ou pode fazer manutenção no texto que tiver lá e coloca a nova regra para que todo mundo fique seguindo sempre a regra para não perder o fio da meada e daqui a 10 anos o sistema também já não funcionar mais, porque cada um começou a trabalhar depois de 1, 2 anos de um jeito, todo mundo não trabalha do seu jeito no seu setor, ninguém mais se entende, né? Chegasse a falar da engrenagemzinha ali de criar as visões? Sim, aqui para salvar a visão, sim. E eu diria para ti, se tu concluiu o componentes, eu acho que seria bom fechar essa gravação. Eu tenho também uma só de componentes, e daí agora a gente abre só para finalizar, daí aqui eu tenho também o botão fechar, né? Eu sempre digo assim, a maneira correta de sair do sistema, né? Cada tela que eu abro, ele está abrindo para extrair alguma informação lá do banco de dados, e ele está com aquela tarefa ali em aberto. Né? Então, deu uma horário de ir embora, né? Evitar de fechar aqui no X, porque aqui o sistema ele não vai entender que você já finalizou todas essas consultas. Né? O sistema ele é multitelas, consigo abrir várias abas aqui, né? Sempre dentro aqui do Consistent Browser, ele vai abrindo uma atrás da outra. Terminou o dia lá, ou vou precisar desligar o computador, né? O ideal é sempre fechar aqui no Xzinho azul, fecha todas as telas, chegou na tela principal, daí você clica no botãozinho vermelho aqui embaixo, sair, para ele sair da forma correta, daí eu fecho a aplicação para finalizar o dia de trabalho. Então, evitar fechar de outra maneira que pode acabar ficando com o teu usuário preso dentro do sistema, e aí vai ter que aguardar uns minutinhos até que o sistema derrube a tua sessão. Né? Tranquilo? Alguma dúvida? Não? Então eu vou finalizar essa gravação, isso fica como treinamento de componentes.